Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandia. Bem, eu quero falar com vocês agora a respeito dos modelos de produção industrial, né? É importante a gente entender, no fundo, que o objetivo da empresa capitalista e o objetivo da indústria é aumentar a produtividade e, consequentemente, aumentar os lucros, não é verdade? Pois é. Então eu quero falar com você sobre os modelos de produção que nós já tivemos, em especial o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Na verdade é o seguinte, as mudanças organizacionais elas não dependem necessariamente de avanços tecnológicos. Como nós já aprendemos, a indústria ela pode aumentar a produtividade através de duas opções. Ou ela aumenta a tecnologia, ou ela altera o modelo de produção. Então o objetivo é justamente aumentar a produtividade. Esse é o objetivo, né, dos modelos de produção que nós vamos aprender. Pois bem, vamos ver o primeiro modelo de produção. O primeiro modelo de produção é o chamado Taylorismo. Na verdade, o Taylorismo foi criado e concebido, né, por Frederick Taylor, que nasceu em 1856 e morreu em 1915. Ele era um engenheiro lá nos Estados Unidos e suas ideias foram colocadas, né, em um livro chamado de Princípios da Administração Científica. É importante a gente perceber que as ideias do Taylor, né, elas vão ser condensadas principalmente nesses 5 pontos que eu vou comentar com vocês. Primeiro, Taylor acreditava que para haver um aumento da produtividade deveria haver uma separação entre o planejamento e a execução da produção. Ou seja, o planejamento seria executado pela gerência. Os técnicos, os especialistas, a gerência da empresa, da indústria. A execução ficaria a cargo, portanto, dos operários, que a gente falava antigamente de operários de chão de fábrica, né? Outra proposta seria a medição do tempo e a avaliação em cada tempo trabalhado. Então vai ser um sistema, uma proposta em que o trabalhador vai ser vigiado, né? E vai ser avaliado de tempo em tempo a sua atuação, a sua forma de produção. Para que isso acontecesse de forma mais eficiente ainda, o trabalhador deveria ser especializado. Mas essa especialização seria no sentido manual, no sentido de o trabalhador executar sucessivas tarefas simples, né, mas que fossem repetitivas, para que dessa forma ele atingisse a excelência e assim pudesse aumentar a produtividade da fábrica. Mas o Taylorismo não ficava somente no ambiente da fábrica, ele também propunha, né, uma espécie de controle sobre o trabalhador, controlar o tempo e a vida do trabalhador. Para isso, por exemplo, era instituído códigos de postura, né, que inclusive com o objetivo de evitar a vadiagem entre os trabalhadores. Por exemplo, o alcoolismo, né, e na vida social o trabalhador não teria, depois que ele saísse de casa, ele teria que estar exausto, obviamente, para não se enveredar, né, pela vadiagem. A vadiagem era basicamente o alcoolismo, né? E a frequência de ambientes noturnos, por exemplo, ambientes que retirasse o trabalhador das condições, né, colocasse o trabalhador em condições de não executar bem suas tarefas no dia seguinte. Por fim, o objetivo também era aumentar o salário dos trabalhadores, mas esse aumento salarial seria uma forma de recompensa. Então, esses são os principais pontos, né, que a gente pode colocar sobre o Taylorismo. Na verdade, o Taylorismo ele vai, de certa forma, criar um certo gerenciamento,
da produção industrial. O outro modelo vai ficar conhecido como Fordismo, né? Ele foi implementado por Henry Ford, que nasceu em 1863 e faleceu em 1947 nos Estados Unidos. Mas, na verdade, o Fordismo vai pegar alguns preceitos, né, da administração científica de Taylor, né? Por exemplo, essa questão das tarefas simples e repetitivas, né? Que já era presente no modelo, na proposta do taylorista, aqui ela vem acrescida de um instrumento, de uma nova concepção da produção do chão da fábrica, que era a chamada linha de montagem. O que significa essa linha de montagem? Significa, na verdade, que os trabalhadores ficarão, né, executando tarefas simples e repetitivas, como já tínhamos visto no taylorismo, só que desta feita ficarão um de frente para o outro, ou um ao lado do outro, e dessa forma o tempo de execução das atividades vai ser ditado pela velocidade da esteira rolante, né? O fato dos trabalhadores estarem um ao lado do outro também contribui para que os trabalhadores possam executar tarefas de forma colaborativa, então, e de forma sincronizada. Então todos têm que executar, porque se alguém fica para trás, toda a cadeia produtiva é prejudicada, porque afinal é uma esteira que está passando, e se você tem que apertar um parafuso, você tem que apertar numa velocidade, né, de forma que você não vai atrapalhar o próximo companheiro que está à frente, que tem que executar uma outra atividade. E se você vê que o seu colega está em dificuldade, você vai dar uma forcinha para ele. Então, uma espécie de colaboração, né, vamos dizer assim. Isso fez com que a produção de automóveis, principalmente, porque os automóveis, na verdade, não foi patenteado pelos Estados Unidos. Os automóveis, né, foram patenteados na Alemanha, né, mas Estados Unidos popularizou o uso do automóvel com a Ford, né, o Fordismo. E, na verdade, vamos dizer assim, os automóveis até então eram produtos de luxo, né, extremamente caros, e apenas as pessoas mais ricas tinham acesso aos automóveis, né, isso no começo do século, vamos pegar aí no começo do século XX, né, basicamente, do século XIX, né. Então, diante disso, o Fordismo contribuiu para popularizar, né, e grande parte se deve a essa forma de produção das fábricas do Henry Ford, né? E vai se caracterizar pelo que nós chamamos de estandardização ou padronização dos produtos. Então, os produtos nesse modelo, eles saem todos iguais, né? Então, é a padronização da produção, né? Ou estandardização, certo? Então, essa padronização facilitou o aumento da produção. Por isso que nós falamos que o Fordismo também estimulou o que a gente fala de produção em massa. Agora, é óbvio, se eu tenho uma produção em massa, então eu tenho que ter um consumo em massa, né? Senão vai ficar tudo estocado, encalhado nos pátios das fábricas, né? Então, automaticamente, o Fordismo vai estimular o que nós chamamos também de sociedade de consumo. Então veja que o Fordismo é um modelo de organização de fábricas, né, da indústria, mas que extrapolou os limites, né, do chão, do espaço da fábrica, e acabou forçando ao surgimento de uma sociedade de consumo, porque havia uma produção em massa, consequentemente nós vamos ter que ter um consumo em massa. E essa sociedade de consumo em massa foi possível porque, logicamente, passou a produzir mais, então houve uma queda no preço dos produtos. Por exemplo, os automóveis deixou de ser um artigo de luxo, né, excessivamente de luxo, e passou a ser mais um produto que poderia ser consumido por uma parcela maior da população, né? Então houve uma queda de preços. Para estimular esse consumo, também um aumento salarial, que já era uma proposta, como eu comentei agora com vocês, era uma proposta já do taylorismo, né? Um aumento salarial. Só que agora
o aumento salarial vai ser no sentido de transformar os trabalhadores das fábricas, né, em potenciais consumidores, né? Isso vai ser extremamente importante. Para estimular o consumo em massa, então houve um investimento maciço na publicidade, né? Então nós passamos a ter a propaganda, a publicidade, o marketing como sendo um elemento essencial para a produção industrial, né? E eu acho que uma das novidades é a questão do crédito, né? Porque o crédito faz com que você compre um produto sem não ter o dinheiro no momento. E ao fazer esse jogo, essa jogada de você poder adquirir um produto comprando parcelado ou através de um crédito, você chama o sistema bancário para o sistema produtivo. Então o Fordismo também foi, até certo ponto, responsável, né, pelo sistema financeiro, né, pela financiarização da economia. Porque agora você vai ter um banco que vai emprestar o dinheiro para você adquirir o automóvel, o produto industrial, né? Pois bem, o último modelo de produção que a gente vai ver aqui é o toyotismo. O toyotismo, pelo nome você já sabe, né? Está relacionado ao modelo japonês, em especial da Toyota. Então, quem foi o criador do toyotismo? Na verdade, foram vários engenheiros da própria Toyota que na década de 50 foram visitar os Estados Unidos e fazer observações sobre o modelo fordista, né? E eles chegaram à conclusão de que o modelo fordista tinha algumas falhas e que as fábricas da Toyota não poderiam, né, aplicar esses modelos lá o modelo fordista não poderia ser aplicado no Japão por uma série de situações especiais, né? Então, o que esses engenheiros da Toyota detectaram de falhas no sistema fordista e que não serviria para ser adotado pela Toyota, né? Então, assim, eles vão elencar alguns pontos importantes. O primeiro ponto que eles vão elencar vai ser justamente a escassez de grandes áreas para a estocagem das peças, né, da matéria-prima, né, e até dos carros que estavam terminados. Isso era possível nos Estados Unidos, em vários países, mas o Japão, um país com dificuldades territoriais, né, território bastante limitado e um espaço, né, então não seria possível. Outra questão interessante que eles elencaram foi o mercado consumidor japonês, né, que era um mercado limitado, diferente do mercado dos Estados Unidos, que se conectava, né, com o mercado europeu e assim por diante, né? Então esse era um outro problema. E a outra questão era justamente a Toyota, o Fordismo, tinha uma tendência muito grande ao desperdício, porque se produzia os produtos de forma padronizada sem ouvir o consumidor, né? Então o consumidor não era ouvido, não havia uma pesquisa de mercado que a gente fala hoje, né? E aí os japoneses corrigiram esse modelo e passaram a adotar um modelo que ficou conhecido como toyotismo. O toyotismo, então, ele vai atacar essas consideradas, né, falhas do sistema fordista, e eles vão utilizar o chamado modelo just-in-time, ou modelo de produção em fluxo contínuo, né? O que é just-in-time? É produzir rapidamente, né, na justeza do tempo, ou seja, produzir aquilo que é solicitado, para evitar desperdício de matéria-prima, de energia e, consequentemente, de espaço, né? Outro elemento importante vai ser a flexibilização da linha de montagem, né? Porque assim, como os produtos, como a Ford divulgou o sistema de padronizado de produtos, né? Então as plantas de fábrica da Ford, por exemplo, produzir caminhão era só caminhão, né? Agora a Toyota vai fazer um sistema mais enxuto, então, produção mais enxuta. Ou seja, o que quer dizer produção enxuta? Vamos produzir somente o que tem procura. O que não tem procura a gente não vai produzir. Portanto, as fábricas da Toyota, elas passaram a ser mais flexíveis, né? Então, se por exemplo a demanda, a procura é por caminhões, né?
mas de repente a procura passa a ser carro de passeio, rapidamente as fábricas da Toyota deixam de produzir caminhão e a linha de montagem é flexibilizada para produzir carros de passeio, que não era previsível no sistema fordista, né? No sistema fordista era mais estático, né? Era pouco flexível nesse. E isso deu possibilidade para a Toyota estabelecer nichos de mercado, né? Então, quer dizer, produzir conforme a procura e não fazer os produtos e depois procurar o consumidor, né? Isso investindo altamente em tecnologia, principalmente as tecnologias, isso vai ser a novidade. E os japoneses vão perseguir a chamada qualidade total, que em japonês usa-se a expressão Kaizen, né? Portanto, em suma, o toyotismo visa eliminar ao máximo o desperdício. Tá? E esse modelo, o modelo toyotista, obviamente, vai ser o modelo mais flexível e que a gente pode depois entender que é um modelo mais antenado, né, com o atual momento do espaço geográfico mundial, que é técnico, científico e informacional, e o modelo econômico, né, político e social, que é o mundo globalizado. É isso aí, pessoal. Logo mais a gente comenta mais algumas questões com vocês, beleza? Abraço.